Obrigada, Maria Mar, obrigada, Ana. Aqui temos, professor, mais uma escrita criativa de uma forma diferente. Vamos agora conversar um bocadinho com uma das coautoras, Margarida Leite. Margarida Leite, que é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas e mestre em Línguas, Literaturas e Culturas pela Universidade de Aveiro. Profissionalmente é gestora de recursos humanos e formadora. Foi diretora do Departamento da Cultura do Núcleo de Atletismo de Cocujães, tendo criado e dinamizado o programa cultural Noites Quentes de Inverno durante vários anos. Foi membro do júri do concurso de poesia Agostinho Gomes, promovido pela Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis, em parceria com a Junta de Freguesia de Cocujães e o Núcleo de Atletismo de Cocujães, e do Falar de Água com Amor, promovido pela Indácula. Sempre que a vida lhe permite, dinamiza eventos culturais no município de Oliveira de Azeméis, por considerar essencial promover o gosto pelas várias áreas artísticas. É participante habitual em tertúlias literárias e filosóficas. Parabéns, antes de mais, Margarida, por este projeto, por este Luz e Sombra. Parabéns por encheres este auditório. É, sem dúvida, uma guerreira no que diz respeito a querer dar um afinco maior à cultura. E, Margarida, todos temos um momento em que a escrita deixa de ser apenas um cotidiano, passa a ser uma coisa mais rigorosa. Foi este livro que te despertou para a escrita ou já veio de trás? Boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer a todos a vossa presença. É para mim muito agradável sentir que tenho aqui pessoas da família, sentir que tenho aqui amigos que são família, pessoas que já não encontro há muito tempo, mas que estão sempre comigo nos momentos que são mais importantes. Queria fazer um destaque muito em particular para o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, a Sra. Presidente da Junta de Freguesia, todos os outros membros da autarquia que nos representam. Não sei se ainda cá está o Sr. Vereador da Câmara Municipal, parece-me que já deve ter sido por motivos certamente profissionais, porque eu compreendo perfeitamente que estas pessoas são muito solicitadas para eventos que decorrem no município e, portanto, só o facto de cá estarem é para mim um motivo de grande apreço. Depois disso, e respondendo não podia deixar de agradecer aqui, antes de mais, ao professor, que acedeu de imediato ao meu convite, e também às minhas amigas, às minhas colegas de escrita, que tiveram o cuidado de se deslocarem, umas de Sintra, outras de Lisboa, outras de Coimbra, para estarem aqui comigo hoje. Portanto, muito obrigada a todos. Agora, falando sobre a pergunta da Flor, queria dizer que concordo muito com aquilo que o professor disse, que o gosto pela escrita e pela leitura, embora possam ser trabalhados, na verdade, nascem connosco de algum modo. Eu certamente já nasci com este gosto, porque eu desde a escola primária escrevo histórias. A primeira história que escrevi, curiosamente, andava no terceiro ano e foi a partir de um cão que vi na rua num dia de chuva. E mas isto não correu nada bem. Porque eu cheguei à escola e disse à minha professora, algumas pessoas daqui conhecem, que era a professora Fátima, e disse: professora, eu escrevi uma história em casa. Sim, então lê lá a história. E li a história. A coisa não correu bem, porque os meus colegas todos disseram: tu és uma mentirosa, porque tu não escreveste história nenhuma. Portanto, não correu muito bem. Daí para a frente, eu sempre fui muito motivada para a leitura. E para isso tenho que agradecer muito à minha avó. A minha avó era uma mulher muito doente e naquela altura ela tinha que ter uma alimentação muito cuidada e, como vocês sabem, Cocujães não tinha hipermercados onde se vendesse o chá mate-leão. Algumas pessoas se calhar aqui conhecem, mas o chá mate-leão é um chá que só se vendia em determinados hipermercados. Então lá ia eu com a minha avó a São João da Madeira comprar o chá mate-leão e o pãozinho integral.
agora vende-se para o integral em todo lado, mas na altura só se vendia em determinadas padarias, e nós íamos a São João da Madeira, de autocarro, lá íamos as duas, e havia lá uma livraria, que também não havia em Cobujéis, não é? Então sempre que íamos a São João da Madeira às compras para a minha avó, que também era minha madrinha, comprava-me sempre um livro. Então lá lia os livrinhos da Anitta, aqueles livrinhos todos assim que eu adorava, e lia e relia aquele monte de vezes. Também não posso deixar de referir aqui uma pessoa que foi muito importante na minha vida, que foi a minha prima Olívia, que me, ao longo de... já não está entre nós, ao longo do meu crescimento, foi-me sempre oferecendo livros e eu lia, devorava aqueles livros. Eu era aquela aluna que, antes de começar as aulas, adorava folhear os livros, cheirá-los e já saber o que é que ia dar durante as aulas. Portanto, eu sempre gostei de livros, sempre gostei de escrever, mas é verdade que ao longo da vida há fases que são mais propícias à escrita e outras fases menos. E com o trabalho eu deixei muito de parte essa possibilidade de fazer, de escrever textos criativos. Mas houve um período na minha vida muito difícil, que eu estive muito doente, e foi já contei esta história até a alguns formandos meus que estão aqui, que eu esqueci de me referir da presença deles, que muito me apraz que eles cá estejam. Então o que é que aconteceu? Eu estava bastante doente e fui a um médico com doutoramento em medicina chinesa. E o homem picou-me de cima a baixo. Estava de agulhas de cima a baixo e sempre a falar com ele. E ele disse-me assim: pá, é impossível, tu estás completamente cheia de agulhas e continuas a falar como se não se passasse nada. Isto contigo não resulta. Tens que arranjar alguma coisa com a qual te sintas bem e relaxes. Eu sei agora o que é que é, mas o que é que eu vou agora relaxar? Ele disse-me: pá, tu gostas de correr? Eu disse: não, eu gosto lá de correr, vou agora correr. Tu gostas de nadar? Não, vou agora nadar, não gosto de nada disso. Pá, tens que ter alguma coisa que gostes de fazer. Eu disse: eu gosto de escrever. Então escreve. Então, mas para escrever, vou fazer uma cópia. O que é que eu vou agora escrever? E ele disse: não sei, mas tens que arranjar alguma coisa. Bem, nem por acaso, não é que eu tinha acreditado muito naquilo que ele disse, que eu pensei, vou agora estar a escrever. Mas o que é certo é que eu estava a ler a sábado a Visão, já não me recordo, e tinha lá um artigo de uma escritora, que é a Margarida Fonseca Santos, que tinha um blog de escrita criativa que é escrever histórias de 77 palavras. Bem, aquilo foi, eu li aquilo e pensei, isto é um desafio brutal. Então, essas histórias eram o quê? Do género, imaginem, tem que escrever uma história em 77 palavras que não tenha a letra A. Imaginem o desafio que isso é. Escrevemos uma história sem letra A. Então eu tinha que estar hiper, mega concentrada para aquilo correr bem. Cheguei à conclusão que, após escrever essa história, eu estava completamente relaxada. Nem que caísse uma bomba lá fora, eu não dava por ela. Porque eu estava tão focada e descobri, olha, o Marco tinha razão. A escrita faz-me relaxar. Depois, ao longo do tempo, eu fui participando, a vida absorve-me inteiramente. Quem me conhece sabe que eu sou hiperocupada. E na altura da pandemia, como estávamos muito mais tempo fechados, então acabei por estar mais tempo online, descobri este grupo, Clube dos Writers, que é dinamizado pela Analita, e nesse clube de leitura foi criado este clube de escrita à luz das letras, dinamizado pela Cláudia Passarinho. Vocês não imaginam como isto foi um momento tão importante para todas nós. Estão aqui algumas das minhas colegas, porque à terça-feira à noite, religiosamente, estava 9h30, e cada uma no seu canto, só se via rostos no monitor. Eu estava no meu sótão, porquê? Porque era o sítio onde não havia ponta de barulho, porque se estivesse lá embaixo, ou ouvia-se a televisão, ou a minha mãe ia falar, ou ia falar bem. Então no meu sótão, onde tenho assim um escritório improvisado, ligava-se o computador, estávamos lá todas, surgiam os nossos rostos, cada um dizia: então, estás boa, e tu, pai, estou tão cansado, mas não vou escrever nada. Não, cada uma fazia o seu comentário, e a Cláudia dizia: muito bem, hoje trouxe-vos esta fotografia. E nós dávamos para a fotografia e ela dizia: daqui por 30 minutos, às X horas,
para o cronómetro para me descrever. Aquilo que vocês vão ler aqui, estas histórias que vocês vão ler aqui em 300 palavras, são o resultado de 30 minutos de escrita. Nós tivemos dias a pensar nisto, não pensámos e agora voltámos a escrever. Não, são 30 minutos de escrita. As histórias foram revistas, não no conteúdo, simplesmente na forma. Podia haver uma vírgula fora do sítio, uma palavra repetida, mas a história em si é exatamente o resultado de 30 minutos de escrita. Mais, o que é que me perguntaram? Disse, pronto, isto começa desde quando eu era pequena e que agora continua. Conseguiste descobrir. E continua, eu gosto imenso de escrever. Obviamente que não tenho escrito, depois de escrever isto praticamente não tenho escrito nada, a não ser outra coisa que eu também às vezes fazia, e agora faço muito menos, que era, quando alguém fazia anos e eu não sabia o que oferecer, então começava a pensar na pessoa e escrevia alguma coisa, um poema, uma coisa qualquer, colocava numa moldurazinha e oferecia. E isso fazia com muita frequência. É um presente muito pessoal. Muito pessoal. Aqui está o dom. O dom existe, ela é que ainda não tinha descoberto, porque tive ali um período da infância que a marcou. Sim, completamente. Foi o despoltar tudo ali naquela altura. Reestruturaste muito bem e fizeste isso muito bem. Mas escrever, Margarida, na maioria das vezes é um ato solitário. Sim. Ou seja, nós estamos em casa, escrever, neste caso, não é bem um ato solitário, embora cada uma tivesse aqueles 30 minutos, vocês estavam num coletivo, porque depois iam ler os vossos textos, correto? Como é que foi esse processo criativo e essa pressão também dos 30 minutos? Foi fantástico porque nós chegávamos lá e muitas vezes todos nós dizíamos que estávamos muito cansados. Não vai ser, não sei. Mas depois, como era um silêncio profundo, os ecrãs, vemos só o rosto de todas a escrever e sentimos aquela coisa de eu também tenho que escrever, não é? E pensávamos, ok, tenho que escrever, o que é que vai sair? O que é que eu estou a... E saía, e então depois dizíamos assim umas às outras, olha, estavas tão cansada, olha o que tu escreveste. E portanto acabava sempre por sair qualquer coisa diferente e depois aconselho muito este processo de escrever em grupo. Eu vou dizer porquê. Porque melhoramos muito uns com os outros. Porque há o chamado leitor beta, não é? Nós éramos leitoras beta umas das outras. Então, nós escrevíamos e depois umas davam opiniões sobre as outras. Olha que engraçado, foste por esse caminho e tal. Mas já pensaste, também podias ter ido por aquele, podias ter feito assim, podias ter feito assim. E depois nós próprias já sabíamos o que é que as outras escreveram. Muito engraçado. Porque, por exemplo, a Cláudia tinha muita tendência para as desgraças. Eu tinha assim um lado sombrio, aprofundado. Exato. E então eu já sabia. Nota-se que há textos muito mais luminosos, mas há vários, não é um nem dois, são bastantes. Muito sombrios. Assim mais sombrios, com questões de... Enfim, verão. Sim. E depois, quando a Cláudia estava a escrever uma coisa, eu só dizia, Cláudia, tenta não matar ninguém hoje, por amor de Deus. Porque era sempre uma desgraça o texto dela. Era. Depois temos uma escritora, uma outra colega, por acaso não se pode destacar por motivos pessoais, que era a Elizabeth. A Elizabeth só dizia, eu só vou tentar não fazer tantas descrições, porque a Elizabeth tinha a tendência para as descrições. Há aqui textos que nós vemos, é claro, lá há mais descrição. Parece uma coisa quase de uma escola de escrita criativa. Por isso é que é interessante para os alunos. Olha, vejam um exercício de descrição. Descrever o ambiente tal, depois está ali um parágrafo, provavelmente será a Elizabeth, mas há realmente textos com muita... Elizabeth só dizia, outras pessoas tinham mais jeito para os diálogos, e diziam, eu só gostava de escrever um diálogo como o teu, eu só estou boa nas descrições, eu só consigo seguir as descrições. Então esta partilha também acaba por ser muito motivante, porque vamos melhorando e vamos reparando noutras formas de escrever diferentes das nossas. E eu falo isto para aquelas outras pessoas que estão cá, que são várias pessoas que estão cá ligadas à escrita, que pode ser uma experiência interessante nós partilharmos com os outros aquilo que escrevemos, porque é sempre uma forma de enriquecimento pessoal. Consideras que a energia dos outros escritores e essa partilha, em parte, pode influenciar a tua escrita ou a escrita tua das colegas? Tudo influencia a nossa escrita, basta respirarmos que já está a influenciar a nossa escrita, porque a nossa escrita é muito o resultado daquilo que nós somos e nós somos o resultado do meio onde vivemos e das convivências que temos com as pessoas, portanto tudo influencia tudo. E tudo é positivo?
tudo é positivo, porque tudo é uma forma de crescermos. Mesmo as coisas mais negativas são positivas, porque fazem-nos crescer. E esse crescimento é importante. O livro propõe um desafio fascinante que é criar a partir de uma fotografia em 30 minutos, como temos aqui referido. Como é que se gera pressão psicológica? Porque repara, vocês estavam ali sob pressão, mas eu achei muito interessante tu dizeres, eu no fim, até estavam todos muito estressados, mas no fim estavam todos calmos. Sim. É um processo que realmente é calmante. Sim, completamente, pelo menos, como eu já disse, eu que sou uma pessoa muito acelerada, a única forma que eu encontrei de acalmar e que encontro de acalmar é sempre que escrevo. Fico zen, completamente zen. O que é muito positivo. Margarida, uma mensagem para quem já tem o livro, uma mensagem para quem vai ter o livro sobre este vosso trabalho em conjunto coletivo. Eu primeiro queria dizer uma coisa que é a seguinte, eu quando organizei este evento, o meu principal foco não foi, ao contrário como as pessoas possam pensar, ela quer vender muitos livros, não foi isso. Primeiro, isto foi um pretexto para nos encontrarmos todos à luz da cultura, à luz das artes, à luz de termos aqui pessoas ligadas à pintura, pessoas ligadas à poesia, temos aqui pessoas, artistas, vamos ter ainda pessoas ligadas à música, temos muita gente da área da escrita e, portanto, o principal tudo foi, eu quero que as pessoas sintam, porque muitas vezes andamos muito focados com preocupações e banalidades. O que eu quero dizer banalidades? Quero dizer que às vezes uma poeira é um problema tremendo, porque andamos muito focados em nós próprios e não temos tempo para olharmos para os outros, não temos tempo para usufruirmos do bom da vida. E se calhar se existisse aqui um evento qualquer cultural, fosse o que fosse, em cartaz, mas não houvesse alguém que os convidasse para vocês virem, se calhar eles estavam tranquilamente em casa a fazer outra coisa qualquer, ou ligados à internet, ou a olhar para a televisão, e não estávamos a ter esta partilha onde estamos a ouvir pessoas a fazerem coisas tão interessantes, tão diferentes, tão motivadoras. E, portanto, o primeiro objetivo foi esse, foi estarmos todos juntos. Até disse, estive com uma prima minha que está aqui, que já não estava há muito tempo, e quando eu encontrei disse-lhe assim, finalmente encontramos numa coisa bonita e não num funeral. Porque muitas vezes as famílias encontram-se nos funerais. É verdade. É verdade. Mais uma vez, parabéns aqui a conclusão. É a Sra. Presidente da Junta. Parabéns porque realmente o auditório, não sei como está, parece por alguém que, embora seja aqui próximo, eu logo à noite vou dormir a Severo de Voga, tenho casa em Severo de Voga, portanto estou muito próximo, de certa maneira estou em casa, mas não percebi. Conhecia Concujães, mas não de conhecer assim por dentro, de perceber que num sábado à tarde se consegue reunir aqui numa atividade cultural destas, esta casa, e isso é qualquer coisa, não é em qualquer freguesia que se consegue isso, como sabe muito bem, não é? E portanto, isso realmente acho que estão todos de parabéns. Aqui em Concujães, por causa não só do livro, mas concordo muito. Lembra-se da primeira pergunta que me fez há bocado? Para que é que serve a literatura? E logo a minha primeira resposta foi olha, servir no plano metafísico, filosófico, isso é uma discussão muito complicada. Para que é que serve? Para quem é crente, pronto, serve entrar numa igreja, fazer uma oração. Para quem não é crente, não serve, não é? A literatura serve a quem sinta que ela serve. Quem não sentir que serve, não serve, não é? A literatura é um pouco assim. Agora, serve realmente para congregar aqui estas pessoas. Portanto, desculpem esta intervenção minha, agora parece extemporânea, mas foi realmente muito espontânea e, mais uma vez, de facto, sentir o calor humano que está aqui não é... Eu circulo muito, ainda há pouco disse, ontem estive perto de Guimarães, foi muito interessante lá na estrada, estavam assim as pessoas, e pessoas da escola, os professores, mas não era não é isto. Isto eu vou levar no coração e não é muito